dia é 11 de outubro e o ano 1890. A Justiça Federal no Brasil nasceu junto com a República e a instituição do regime federativo. A organização dela buscou inspiração nos modelos norte-americano, suíço e argentino. E passou a funcionar antes mesmo da primeira Constituição Republicana, já que a sua criação era indispensável à consolidação da soberania nacional. Veja agora o que isso representou. As folhas envelhecidas guardam memórias e informações valiosas. O marco da Justiça Federal se deu em 1890, quando foi regulamentada pelo Decreto 848. A partir daí, começaram a fazer parte do Judiciário os juízes de direito e tribunais dos estados. Mas afinal, por que a Justiça Federal foi criada? Servem para resolver, né, ali o problema e dizer quem está certo, quem está errado, né? Oferece todo o serviço na área do governo federal, né? Quando você questionar alguma coisa na área federal. Eu te falar que eu tô por fora. A Justiça Federal deve servir para defender o cidadão, né? Seria uma justiça que abrangeria toda a esfera judicial, né? Se tratando de justiça no nosso país. Quem explica como tudo começou é a historiadora Heloísa Pereira. Ela conta que naquela época ainda não existia uma justiça que julgasse as ações do cidadão contra o Estado. Todos os problemas eram resolvidos no Supremo Tribunal Federal como segunda instância das justiças estaduais. Então, tanto os conflitos entre cidadãos e o conflito entre cidadão e Estado era resolvido pela Justiça Estadual e sofria muita influência daquela política estadual, do coronelismo, de todo aquele movimento que existia em 1890. Anos depois da criação da Justiça Federal, teve até presidente da República que propôs o fim dela. Essa justiça ela ficou tão autônoma que em 1937 o Getúlio Vargas decidiu acabar com ela. Quando a Justiça Federal foi extinta, os juízes foram aposentados, os processos voltaram para a Justiça Estadual, foram criadas as varas de fazenda pública e o Estado ficou novamente sem ter esse controle do Poder Judiciário Federal. Durante o regime militar, em meados de 1964, a Justiça Federal de primeira instância voltou à cena. Era o presidente do país que nomeava os juízes federais. De lá para cá, muita coisa mudou. Até que em 1988, a Constituição definiu a seguinte estrutura do Poder Judiciário: Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, Tribunais e Juízes do Trabalho, Tribunais e Juízes Eleitorais, Tribunais e Juízes Militares, Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. No Brasil, a Justiça Federal é integrada pelos órgãos do Poder Judiciário, que tem a competência de julgar ações onde a União, fundações ou empresas públicas federais sejam autoras ou réis no processo. Ações envolvendo o INSS e a Caixa Econômica, por exemplo, são as mais comuns. Para o cidadão, a Justiça Federal ela atua principalmente na parte previdenciária, né? Uma ação em relação ao INSS, por exemplo, em questões relativas à Receita Federal, né? Em ações tanto da pessoa contra o governo, do governo contra o cidadão, em relação ao imposto de renda e outros impostos. Então, a Justiça hoje ela ajuda o governo a reaver bilhões de reais em impostos não pagos. E se quiser conhecer mais sobre a Justiça Federal, anote aí alguns endereços que rendem uma boa pesquisa histórica na internet.